Agora você falou, por exemplo, dessas situações, esses traumas. De repente, através dessas duas práticas, você pode inclusive lembrar ou resgatar situações que você nem mesmo mais lembrava, porque nem tudo está ali no nosso âmbito do consciente, né? Isso. Algumas coisas ficam ali em gavetas específicas e que às Isso. vezes a gente não acessa esses conteúdos. Pode. Isso pode também ser externado? Pode. E é mais comum do que se imagina, né? Principalmente quando esses conteúdos ocorreram entre os 0 e 8 anos, que é um período onde a gente armazena com muita força as memórias e se aquilo foi algo muito negativo, muito pesado, pela aquela programação que eu já comentei de sobrevivência, a nossa mente ela tende a suprimir aquilo e passar um reset, mas está lá armazenado. Se em algum determinado momento ocorrer um gatilho, um disparo, qualquer que seja a situação, às vezes um toque no ombro pode ser um gatilho de disparo de uma lembrança lá na infância, dependendo do que seja a situação. A gente trabalha isso também de uma maneira muito individualizada, porque cada caso é um caso, mas isso é liberado e nessa hora é igual a abrir uma caixinha de Pandora. Não se sabe muito bem o que vai vir dali, mas uma vez liberado, seja um choro, um grito, ou vários gritos, ou seja uma gargalhada, tudo isso ocorre uma grande liberação para trazer o processo de transformação. Inclusive, assim, tem alguma história, alguma situação específica que você possa contar pra gente, onde você conseguiu ver exatamente ser externado situações muito particulares e até então adormecidas em determinado paciente? Para não citar nomes, né, por Claro. questões éticas, uma moça que eu estava atendendo, ela tem em torno de 42 anos, ela havia sido abusada sexualmente por pessoas próximas do núcleo familiar dela, e isso é mais comum do que se imagina. E ela não se lembrava mais disso com tanta ênfase, porque foi naquele período entre os 0 e 8 anos. Num tratamento que a gente estava fazendo, com a massagem e a meditação ativa, né, ela teve um momento onde ela teve esse acesso de conteúdo e aquilo veio de uma maneira muito forte, aquela lembrança toda, que ela já não se lembrava mais. E isso, no primeiro momento, trouxe um desgaste no relacionamento dela. Ela ficou com uma aversão e uma rejeição a tudo que represente o masculino. Não só o marido, mas a qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de pessoa, homem. E aquilo durante um tempo foi um grande desafio. E aí a gente foi trabalhando isso continuamente e num médio prazo, entre 3 e 6 meses, ela foi ressignificando essa maneira de olhar o masculino até que ela pôde fazer as pazes com ela, porque era um processo totalmente dela, não era do marido, né? O problema não era do outro. Não era do outro, mais era interno. E aí, dentro desse período de 3 a 6 meses, ela pôde ressignificar, essa é a palavra adequada. Ela trouxe um novo significado da maneira como ela enxergava o masculino. E aí, o relacionamento se resgatou, porque existiu amor, e quando o amor existe, ele é capaz de ter paciência. Então, esse companheiro dela, ele amorosamente, ele teve muita paciência. E é um caso que me emociona muito, porque a gente pode vivenciar isso. Gente, eu imagino que seja algo semelhante a você abrir a porta de uma cadeia, né? Para quem vive anos e anos preso dentro do próprio mundo, com aquele problema, aquilo ali lhe perseguindo a todo instante, realmente eu imagino que deve ser uma sensação mais ou menos assim. Inclusive, por exemplo, casos, eu acredito que também deve ser comum, de mulheres que não fazem as pazes com o próprio